Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Nadédia. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Bela. Ô Bela, vamos falar aqui da ligação que Michele Bolsonaro fez para Ciro Nogueira, o que ela pediu a ele e principalmente se ela recebeu, né? Pois é, Débora. Bom, primeiramente vou pedir desculpa para os ouvintes e para vocês pela minha voz. Estou um pouco rouca aqui por causa da secura de Brasília, mas o que importa é a notícia. A Michele, ela ligou para o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, como uma última cartada para tentar trazer o apoio da federação, que é formada pelo PP e União Brasil, para apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro a presidente. O Ciro Nogueira chegou a dizer para os aliados que acha que até que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava do lado dela durante a ligação, mas que era um feeling, porque o Bolsonaro não falou nada, não deu para ouvir a voz dele, e a Michele também não citou isso, mas ele ficou com esse sentimento. E a Michele, ela disse para o Ciro que conhecia as qualidades da senadora Tereza Cristina, que inclusive foi ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, e defendeu que o Ciro reavaliasse a possibilidade de ficar neutro na eleição presidencial e liberasse a Tereza Cristina para ser a vice do Flávio, entrando assim na coligação do presidenciável. O Ciro ouviu calado, foi cortês, não deu nenhuma resposta para Michele, mas depois veio a informação de que, de fato, o PP vai ficar neutro, a federação formada pelo PP e pela União Brasil, que era ali o sonho dourado, né, o principal objetivo da campanha do Flávio, de ter esse grupo que poderia dar bastante tempo de TV para ele, além de força política, ali na campanha vai ficar neutro nesse cenário da campanha presidencial e não vai apoiá-lo. E eu procurei, inclusive, a Michele Bolsonaro por meio da assessoria dela, e a assessoria da Michele confirmou para mim que ela fez mesmo a ligação para o Ciro e disse que Michele, abre aspas, defendeu o melhor para o Brasil, fecha aspas. Então, essa, Débora e Nadédia, foi a cartada final, a última tentativa ali que o PL e Flávio Bolsonaro fizeram para tentar trazer esse apoio do Centrão para a candidatura do senador, mas ele não se concretizou. Bela também trazendo informação a respeito do Eduardo Bolsonaro, né, Bela, que esteve em Washington, ele que está nos Estados Unidos, né, pouco tempo antes dessa revogação do visto da embaixadora brasileira. Pois é, Nadete, a gente já está acompanhando essa campanha que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo junto às autoridades americanas desde o início do ano passado, inclusive para sancionar autoridades brasileiras, defendeu Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi colocada, depois retirada, e agora a gente vê que há poucos dias da gestão Trump revogar o visto da atual embaixadora do Brasil, Maria Luísa Ribeiro Viotti, o Eduardo também esteve por lá. Eu apurei, inclusive, que o Eduardo e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, que é o braço direito dele nos Estados Unidos, já tinham conhecimento há alguns dias de que o visto da embaixadora seria suspenso. Na verdade, esse cancelamento ocorre por causa de, segundo, né, o argumento dos americanos, o Brasil ainda não ter concedido a autorização para o Daniel Pérez, que é indicado para ser o embaixador dos Estados Unidos do Brasil, não ter sido apreciada. De fato, o Itamaraty planeja autorizar a vinda desse embaixador dos Estados Unidos só depois das eleições, não só por essa relação conturbada e crescente, né, de tensão crescente entre Brasil e Estados Unidos aí nas últimas semanas, como também pelo receio de que possa ter mais uma figura aqui, né, esse embaixador é muito aliado ao chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que ele possa estar aqui no Brasil sendo mais uma figura para atribular o processo eleitoral, tumultuar o processo eleitoral e trazer questionamentos aí à lisura, né, do processo eleitoral brasileiro. Então, a gente está vendo, mais uma vez, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por essa sua atuação ali nos Estados Unidos para fazer uma coação para favorecer o pai,
continua aí na linha de frente pedindo sanção contra autoridades brasileiras, Débora Iradetti. Ô Bela, agora, com essa revogação do visto da embaixadora, o Itamaraty deve deixar essa decisão só para depois da eleição mesmo, porque o governo americano disse que ela não vai ser expulsa do país. Mas, na prática, acho que ela fica impossibilitada de exercer o trabalho dela, não? Inclusive, a gente pensa muito nos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos e precisam da Embaixada Brasileira como um ponto importante de apoio, né, Débora? Não está claro, eu até procurei o Itamaraty como que isso vai se dar, se ser o encarregado de negócios, também tem essas questões do tarifaço, uma série de agendas que é muito importante, tem a embaixadora, né, uma figura representando o Brasil nos Estados Unidos, mas os diplomatas brasileiros estão vendo isso como uma chantagem. Então, o que acontece é que eles veem que, de fato, é uma situação muito delicada, porque vai ser um perde-perde. Se aceita a pressão dos Estados Unidos, vai ceder ali em algo que o Itamaraty não considera que foi correto, até porque os Estados Unidos não seguiu o rito que é comum na indicação do Daniel Pérez. Primeiro você manda de uma maneira sigilosa o nome do embaixador para que ele seja aprovado para o Brasil, né, para o país estrangeiro, para depois submetê-lo ali à sabatina do Senado, e o Trump fez tudo às avessas. Existe uma leitura, inclusive, do Itamaraty que ele fez justamente para ter esse discurso da suposta negativa ali do Daniel Pérez e aí criar mais esse constrangimento, mais essa crise entre Brasil e Estados Unidos. Então, a avaliação do Itamaraty é que o Trump tem caçado esse tipo de briga com os brasileiros, que o Brasil está tentando se desviar, mas não está sendo muito fácil. A avaliação agora, a quente, é que deve ficar para depois das eleições a concessão dessa autorização para o Daniel Pérez. Mas isso ainda está sendo avaliado, porque foi uma decisão de agora, mas hoje, no momento de hoje, os diplomatas e representantes do governo brasileiro, com quem eu falei, são contra ceder a essa chantagem, que é assim que eles veem a atitude do governo norte-americano. Bom, Bela, a nossa reportagem lá em Brasília apurou que o Itamaraty não vai se manifestar por enquanto, porque ainda não foi oficialmente notificado. Então, uma resposta em on, como a gente diz, né, no jargão jornalístico, é uma manifestação em on, a gente só vai ter depois que o Itamaraty for notificado. E o que eles informaram também é que cabe ao Departamento de Estado tornar a informação oficial e comunicar o Brasil. Vamos aguardar aí os próximos passos. Bela, obrigada, viu? Esqueci de avisar, Bela já no novo horário. Então durante a eleição, Bela Megali, todas as terças e quintas, aqui no Ponto Final, logo depois do Repórter CBN das 6h30. Beijo, Bela. Beijo para você, Débora, para a Nadédia, para os ouvintes e até quinta-feira. Beijo.